cidadão não consegue se manter por si próprio, é dever do Estado garantir que ele tenha as mínimas condições de conservar sua dignidade. Para isso, o governo brasileiro oferece uma série de benefícios, mas há critérios rígidos sobre quem pode recebê-los. No fórum de hoje, nós vamos conversar sobre os benefícios assistenciais. Aqui no estúdio do programa, eu recebo o professor de Sociologia e consultor legislativo, Eurico Cursino dos Santos, e também o advogado previdenciário Luiz Antônio Muniz Machado. Mas antes de começarmos a nossa conversa, vamos assistir uma reportagem sobre esse assunto. É assim, em condições subhumanas que vivem muitos brasileiros. Tira a mão do meio para não te atrapalhar. A maioria deles nunca teve acesso à educação, emprego, um bico aqui, outro ali. Muitos só sobrevivem com a ajuda de terceiros, isso quando ela vem. Tenho costume. Até pessoas mesmo que pedem dentro do ônibus eu costumo ajudar. Às vezes eu dou esmola, às vezes pede comida, eu dou a comida. Dessa forma que eu ajudo. Mas e quando essa ajuda não vem da sociedade? Cabe ao Estado prestar assistência aos mais necessitados, uma obrigação prevista na Constituição brasileira. Está no artigo 203. O Estado tem que proteger a família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice, amparar crianças e adolescentes carentes, promover a integração de pessoas carentes ao mercado de trabalho, habilitar e reabilitar portadores de alguma deficiência e integrá-los à vida comunitária, e repassar um salário mínimo como benefício a portadores de deficiência e idosos carentes que comprovem não ter meios de se manter. Estima-se que 15 milhões de pessoas ainda estão na chamada linha da pobreza. Encontra-se nessa faixa quem tem renda mensal igual ou menor a R$ 70. Hoje, alguns programas sociais até atendem parte da população, mas o fim da miséria é algo bem distante da nossa realidade. Bom, eu gostaria de pedir para o doutor Luiz que explicasse para a gente a diferença básica entre benefício assistencial e benefício previdenciário. William, o benefício previdenciário ele decorre de uma contribuição, de uma vinculação da pessoa ao INSS, e isso traz para essa pessoa um benefício que pode ser já na aposentadoria ou um benefício que anteceda a aposentadoria, como auxílio-doença, outros benefícios que ele tenha antes da aposentadoria. O outro é um benefício que é considerado não contributivo, é uma assistência social decorrente realmente do dever do Estado em proteger assistencialmente aqueles que são carentes, aqueles que são necessitados e, por via de consequência, é um direito do cidadão. A Constituição garante, no seu artigo 203, esse direito do cidadão. De qualquer forma, doutor Eurico, não sei se o senhor compactua da mesma impressão, a União, o Estado, o Brasil tem tratado de uma maneira diferente os seus miseráveis, com um olhar talvez mais cuidadoso. O senhor acredita que tenha tido uma mudança com a preocupação a essa parte da população? Sem dúvida. Tem muita coisa nova acontecendo, de um modo geral. O marco maior é a Constituição de 88, mas também os eventos da década de 2000, a partir da subida ao poder de um partido que tem ramificações pela sociedade, ramificações de classe média, partido ligado a funcionários públicos, burocratas, intelectuais de classe média, pequenos comerciantes, né? Isso mudou muito o país, profundamente. E essa mirada, né, para os miseráveis, como o senhor disse, pessoal que vive em pobreza extrema, como é a expressão da lei, essa mirada é algo da qual a gente, eu acho, deve se orgulhar. Eu acho que a sociedade está, vamos dizer assim, começou a se dirigir pela primeira vez ao nó da sua questão. E que é um nó que, vamos dizer assim, ele é tão mais prejudicial à sociedade, quanto mais ele justamente não seja percebido como tal. Então, o fato da gente ter trazido essa população para o plano da consciência da política é decisivo. É difícil exagerar a importância do que aconteceu aqui, desde a Constituição de 88, como eu disse, em geral, a partir de 2000 em particular. Esse cuidar, antigamente, diziam que gerava o voto de cabresto.
Hoje isso é tratado de uma forma diferente? Olha, o que se percebe é que em algumas regiões ainda a assistência social tem esse viés. A grande verdade é que pessoas inescrupulosas utilizam desse benefício, que é um direito, e não colocam como um direito, e sim como uma doação para essas pessoas. E, em troca disso, realmente, as pessoas acabam se vinculando a quem, entre aspas, faz essa doação e obedece na hora de dar o seu voto. Mas o que se percebe, como bem disse doutor Eurico, é que as ações que têm acontecido e a intervenção dos governos estadual, federal e municipal, eles estão, por intermédio dos conselhos com a participação de agentes da sociedade civil, inibindo esse tipo de comportamento e tratando essa distribuição, essa orientação de uma forma mais democrática e de uma forma mais honesta, vamos chamar assim. Como é que se faz para você dar e que isso não se torne algo perene? Eu penso que a gente não sabe bem ainda como fazer isso. A gente sabe o que fazer. Você tem que ter melhores escolas, você tem que ter ensino qualificado, mas da onde tirar isso? Né? Eu, pessoalmente, estou longe de acreditar que isso seja causado por corrupção ou desvio de recursos. É muito mais sério o problema. Nós não temos no armário o feijão que a gente precisava. Você abre o armário e está vazio. E a gente precisa de... Não é só 1, 2, 3 professores, nós precisamos de dezenas de milhares de professores bem capacitados, amorosos, dispostos a olhar para os seus alunos como se ali tivesse a coisa mais importante do mundo. O doutor Luiz Antônio também aposta na educação como uma saída para essa situação. É verdade. Né? E acho que a atividade da assistência social precisa levar para essas pessoas não só a situação de cadastrado e de pertencentes a um grupo que tem o direito de receber uma prestação continuada, um benefício, mas levar para essas pessoas o conhecimento de que elas têm o direito a uma boa educação. Porque se eles tiverem consciência de que têm direito a uma escola decente, com professores amorosos, como disse o doutor Eurico, com gente competente, com gente que faz do magistério uma vocação, eles vão ser mais exigentes, eles não vão se conformar em receber apenas uma cadeira, uma mesa, um giz e sem professores. Eu acho que isso faz parte da assistência social, mostrar que aquele cidadão tem esse direito, como o direito à saúde. Agora, ainda me prendendo na faixa mais baixa, que precisa de uma assistência com urgência, não fica complicado você pensar na educação como saída quando no momento ele precisa muito mais de assistência na área de saúde bom, enfim, ele precisa comer e ele precisa sobreviver. E aí fica complicado você pensar em educação. A educação já não seria um patamar acima disso que poderia ser colocado? Para começar a pensar em resolver o problema, o senhor estava me perguntando antes, né, passa por a gente avaliar quais são verdadeiramente os nossos mais importantes déficits na área de educação. Além, como eu estava dizendo, né, das questões dos professores, de forma e conteúdo, valorização e capacitação, tem uma dimensão emocional, afetiva na educação que é decisiva, sem a qual ninguém aprende nada. Ou seja, se você não tem, aí antes da escola, mais perto de onde o senhor está querendo chegar, antes da escola, se o sujeito não tem alguém que olhe para ele como um ser humano, um olhar que revele para ele que ele é um ser humano, que ele pode muitas coisas, não pode tudo, né? Não pode voar, mas pode fazer muitas coisas, isso é que é decisivo. Se você entra na escola sem ter sido olhado assim, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, você já entrou perdido. Você já entrou para
ir até a sexta série e se meter com alguma forma de trabalho não qualificado, já está como que um carimbo que a sociedade põe na cabeça do cara. É aí que está o problema. Por outro lado, né, pensa bem, pega pessoas em situação muito difícil em termos materiais, né? Tem um monte de romances, a partir do século XVI, com os europeus viajando pelo mundo todo, né? Muita gente naufragou, muita gente parou em ilha sozinho, muita gente parou com grupos em litorais, assim, as pessoas reconstruíram as sociedades. E não era a partir de eletricidade que ora tinha, ora não tinha, era nada, era com a mão nua. Acontece que as pessoas podem muito se estão emocionalmente inteiras. E, na verdade, eu acho que o nosso problema maior começa num certo estropiamento emocional de crianças submetidas a situações de violência simbólica muito importante, muito grave, né? Com ausência de pai, ausência de mãe, violência física, violência simbólica, em todas as direções. De modo que quando você chega na escola, o cara já está meio estropiado e pensa, não, a vida é pouco mesmo. A vida é pouquinho, se eu conseguir fazer com que hoje não doa, é um grande objetivo. Esse tipo de perspectiva, né, não faz uma escola produzir, não faz uma escola gerar bons alunos, não gera uma sinergia legal lá dentro. Você vê, a gente tem resultados muito impressionantes entre escolas, por exemplo, escolas privadas, onde as pessoas têm muito cuidado, muita atenção, né? E escolas públicas, onde essas coisas são todas precárias, né? É no mesmo país, o mesmo idioma, e os resultados das pessoas são muito diferentes. Até dentro da própria rede pública, né? Às vezes, aqui ou ali, ocorrem fenômenos casuais, pessoas de pulso, pessoas interessadas, pessoas legais, se reúnem, e aí aquela escola fica uma coisa completamente diferente, né? Os últimos índices aí apareceram nas escolas públicas no Piauí, formidáveis, né? É óbvio que eles são pontos fora da curva, é óbvio que você não explica isso pela eficácia da política pública. Você explica isso por circunstâncias pontuais, né? Mas que todas envolvem essa percepção do fundamento afetivo dos processos racionais de aprendizado. Perfeito. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos, hoje conversando sobre assistência social. Inclusive, nós vamos tratar sobre a lei de assistência social no próximo bloco. Voltamos já. Fórum está de volta. Hoje estamos conversando sobre benefícios assistenciais. Eu gostaria de perguntar para o doutor Luiz o que está previsto na Lei de Assistência Social. A coisa mais importante que eu acho que está prevista na Lei de Organização de Assistência Social é o despertar do direito do cidadão. Mas direito a quê? A lei especifica, por exemplo, ao direito à proteção à família, que é uma coisa extremamente importante. O direito à proteção à maternidade, que também é extremamente importante. E proteção à maternidade, nos ditames da lei, não é só a situação de cuidar, de fazer um controle pré-natal da mulher ou assisti-la no parto. Não, é assistência à maternidade de uma forma ampla. Como que uma mãe se comporta e consegue sobreviver nas situações de precariedade que ela vive. E outras situações de grupos também minoritários, como que eles podem se beneficiar desta assistência social. Então, a lei orgânica não cuida só da concessão de benefícios financeiros. Ela também impõe às instituições de assistência social essa responsabilidade ela usa, inclusive, uma palavra muito interessante, de amparo. Amparo é segurar, não deixar cair, levantar, ajudar. Então, a lei ela é extremamente benéfica e ela veio com uma modificação em 2011, fundamental, no seu aperfeiçoamento. Ela é uma lei que hoje data de 20 anos, mas ela foi aperfeiçoada e com a exigência da participação dos entes governamentais e também
na participação da iniciativa privada, da sociedade, de diversos segmentos que tiraram da possibilidade de pura e simplesmente haver transferência de recursos para aquelas instituições que são chamadas filantrópicas, de benemerência, e que, na verdade, acabavam não fazendo nem filantropia, nem benemerência. Faziam o atendimento de interesses de quem administrava essa instituição. Então, eu acho que a Lei Orgânica de Assistência Social veio em muito boa hora a ser aperfeiçoada, porque, juntamente com esses aperfeiçoamentos, vieram as regras para esse benefício, que é um benefício administrado pelo INSS, que não é administrado por órgãos de assistência social, embora ele seja não contributivo, ele é administrado pelo INSS, mas ele tem o viés, tem o caráter de assistência social, porque não é contributivo. O senhor, doutor Érico, é um otimista? O senhor acha que nós podemos chegar a um fome zero? Eu acho que já se passa muito pouca fome no Brasil hoje em dia. Não tenho, há muitos grotões aí em que a situação material é muito grande, a carência material é importante, mas eu não penso que nós estejamos caracterizados assim hoje em dia com uma coisa mais famélica, não. Eu acho que essa coisa está relativamente superada. O problema nosso maior, eu acho, é como é que a sociedade vai embarcar no projeto que está nas entrelinhas da sua Constituição, nas entrelinhas do seu sistema jurídico, que é o de uma sociedade justa e igualitária, quer dizer, uma sociedade que produza riquezas, né? Não apesar da igualdade, mas por causa dela. Isso é que eu acho que é o problema maior. O senhor veja, a gente fala em botar dinheiro em educação, mais dinheiro em educação, há décadas. Há décadas que nós temos aumentado o orçamento de educação. Nós já gastamos um bocado de dinheiro com a educação. Pode não ser o PIB todo, pode ter que outro país gaste mais, tudo bem. Mas se você faz comparação no tempo, o que nós aplicamos hoje, com o que nós aplicamos há 100 anos, com o que nós aplicávamos há 50 anos, com o que nós aplicávamos há 30 anos, só faz crescer. O problema não é exatamente esse. O problema é, como eu estava dizendo, falta de recurso interno à própria sociedade, né? De conteúdo para professores passarem adiante, como diz o pessoal lá em Minas Gerais, a gente só dá o que tem, né? Então, assim, os professores também só dão o que tem. Tá? Tem isso. E a gente, eu acho, presta uma atenção, no caso, especialmente nos últimos 20 anos, uma atenção hierarquicamente enganada na questão da importância da gestão. Se eu for em ONGs que falam em transparência e tal, mesmo as mais pessimistas, né, vão dizer, olha, cerca de 5% do PIB brasileiro, né, dos orçamentos estatais, são desviados. Ou seja, isso também equivale a dizer que 95% do dinheiro troca de mãos em termos legais, em termos honestos. Né? A gente, mesmo fazendo isso, né, não percebe que, na verdade, essa assistência está mantendo, né, uma situação, aí as pessoas param de morrer de fome, né, mantém elas vivas, previne a mortalidade infantil, ou seja, nasce e vai continuar vivendo, entretanto, num nível da pobreza importante. Né? E é isso que a gente não está olhando, ou seja, nós não somos uma sociedade rica e afluente, apesar dessas pessoas lá no nível de pobreza. Nós somos uma sociedade rica e afluente por causa dessas pessoas lá no nível de pobreza. É uma sociedade muito hierárquica nas suas estruturas econômicas mais importantes. A gente fica malhando o Estado, dizendo que o Estado é corrupto, dizendo como se o problema fosse, na verdade, o Estado. O problema não é esse. O problema são estruturas econômicas muito desiguais, uma apropriação de lucro e de capital infinitamente maior do que o que se paga de salário. Né? Aqui, 70% dos valores que são gerados, né, são ganhos de capital. 30% é massa salarial. A Alemanha, que é o que é a Alemanha, que é um baita de um capitalismo, é o contrário. 30% é ganho de capital, 70% é massa de salário. É essa estrutura que só se resolve politicamente, né, que, vamos dizer assim, nos condena a isso.
E é por isso que eu estava dizendo que eu acho legal, né, que eu tenho orgulho, quando a gente resolveu olhar para essas pessoas e dizer, olha, eu vou dar dinheiro para você, porque você está vivo. Isso é um gesto politicamente muito relevante. E só está começando. Quais são os critérios para definir o grau em que a pessoa se encontra de dependência do Estado, merecendo essa atenção da assistência social? Olha, Eulíria, normalmente é o que são chamados aqueles que estão na linha da pobreza absoluta, porque realmente quem é uma família que tem uma renda média de 1/4 do salário mínimo per capita, ela se encontra em situação absolutamente dependente. Essa situação é que precisa ter o olhar com mais cautela do Estado. Mas a jurisprudência vem trabalhando nesse sentido para elastecer o conceito de necessidade para aqueles que efetivamente precisam. Muito embora ele possa ter um rendimento maior do que 1/4 do salário mínimo per capita. É o valor estipulado para que é o valor estipulado pela lei. Uma situação de miserabilidade. Exatamente, é o valor estipulado pela lei, no seu artigo 20, ele especifica que o idoso e o dependente, portador de deficiência, tem esse benefício. Então, mas a jurisprudência vem trabalhando, a justiça vem trabalhando para corrigir essa rigidez e elastecer esse direito para, efetivamente, quem está precisando, se houver uma demonstração de quem está precisando. Esses estados que são melhor contemplados, o senhor diria que é por uma questão de gestão ou por uma quantidade menor de indivíduos necessitando? Não, absolutamente. Gestão. A sua palavra é perfeita. É uma questão de gestão. Muitas das vezes, o que se observa é que os recursos são mal geridos. Eu costumo falar na figura do turismo do dinheiro, que sai do poder federal, do governo federal, passa no governo estadual, quando passa lá já fica uma cota que vai para o município, quando chega no município já fica uma cota no município, quando chega na organização social ou uma ONG, também já chega defasado. Então, o dinheiro que chega lá na ponta nem sempre é o mesmo que sai dos cofres públicos. Fazer esse turismo do dinheiro é extremamente pernicioso. Mas eu sinto que o governo federal tem atuado com mais segurança e com mais volúpia na eliminação dessas discrepâncias em relação às diferenças sociais. E nós temos visto isso aí em função do resultado da supressão de um grande número de cidadãos brasileiros da linha da pobreza, que estavam abaixo e que, com esses benefícios, seja Bolsa Família, assistencialistas, como muitas vezes é rotulado, mas estão entregando àquelas pessoas o que ela mais precisa naquele momento, que é se alimentar. A alimentação é a capacidade de sobreviver. E aí sim, os argumentos que foram utilizados antes em relação à educação, em relação à saúde, virão de uma forma subsequente, William. Eu gostaria de agradecer a participação dos senhores. O programa de hoje fica por aqui. Nós conversamos com o professor de Sociologia e consultor legislativo Eurico Cursino dos Santos e também com o advogado previdenciário Luiz Antônio Muniz Machado. E você pode rever esse programa na página da TV Justiça. O endereço é www.tvjustiça.jus.br. Envie também sua sugestão para o programa, e-mail forum@stf.jus.br. Na próxima semana tem mais uma edição do Fórum para você. Até lá.